Fala aí galera, eu sou o T e vamos começar a pensar no futuro. Sim, meus amigos, estou aqui para poder falar finalmente sobre o novo deck de Super Heavy Samurai. Novo deck, né? Na verdade o Super Heavy Samurai é um deck super antigo da época do Arc 5, daquela geração de Arc 5 de pêndulos e tal. E agora recebeu suportes na coleção de Cyberstorm Axis. Coleção essa que já dropou no OCG, mas pra gente aqui no TCG é a coleção do Nacional, que lança algumas semanas, alguns dias antes do Nacional em si poder ser jogado, mas essa coleção já vai ser válida. Ela vai poder ser usada no Nacional? Depende. Depende se a Devi vai conseguir mandar as cartas a tempo. Então, se ela conseguir, vale Super Heavy, senão, não vale. E ele é um deck Turning Point, ele muda muita coisa, é um deck muito sinistro, cheio de camadas e camadas e camadas e camadas e camadas, e ele muda o formato, não só o formato como um deck, mas ele muda como engine podendo ser usado em muitos decks. Eu acho que essa parte é totalmente secundária, tá? Sim, dá pra usar o Super Heavy como engine, dá, mas eu acho que isso é secundário nos outros decks. O que importa é, ele é um deck disruptivo. Basicamente você pode fazer muita coisa diferente e ele tem potencial de definir o formato para o nosso Nacional. Então hoje a gente vai começar a acompanhar algumas coisas já de Cyberstorm Axis, a começar pelo Super Heavy, né? Já temos que dar alguma atenção para essas cartas que virão na nova coleção e eu quero mostrar para vocês algumas coisas. Posteriormente, quando estiver mais perto de lançar a coleção, eu faço um vídeo de fato apresentando o deck. Aqui eu vou passar por cima e mostrar algumas coisas para vocês, tá? Dito isso, vamos acompanhar porque o assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Mas é claro que antes de você prosseguir com o vídeo, te dar um recadinho muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da TCG Network. Eu não coloquei o cupom aqui, eu não tô acreditando que eu não botei o cupom aqui. Botei sim, tá aqui. Beleza então? Então acesse aí tcgnetwork.com.br para poder comprar essas cartinhas, certo, meus amigos? E claro, ganhando, comprando com desconto. Se você usar esse cupom aqui, ó, T05, mudou, T05, você vai ganhar 5% de desconto na sua compra dentro do site, certo? E se você fizer o pagamento via Pix, você continua ganhando mais 5%, totalizando 10% de desconto na sua compra. Então, se você tá esperando para poder jogar o Nacional, precisa comprar suas staples, precisa comprar teus kaijus, precisa comprar as tuas cartinhas aí, teus Strange Trap, seja o deck, enfim, teu Super Heavy Samurai, passa na TCG Network para poder comprar suas cartinhas e sempre ganhando desconto, certo? Então acesse aí tcgnetwork.com.br, compra as cartas, monte seu deck e lembre-se que a diversão nos conecta. Sim, agora de fato vamos para o assunto do vídeo, let's fucking go! Muito bem, então aqui como vocês podem ver, eu tô mostrando um esboço de uma decklist de Super Heavy, tá? O primeiro ponto que eu quero falar sobre o Super Heavy é, o deck muda, e muda pra caralho, porque o que você pode fazer nesse deck é muita coisa. Então, se tem um deck que você... jogador mais casual e tal, acha estranho, todo deck é igual, não tem espaço para crescimento. Cara, o Super Heavy tem potencial de quase que literalmente todos os decks que toparem serem diferentes entre eles, mesmo sendo todo Super Heavy Samurai, tá? Mesmo sendo todo Super Heavy Samurai, a abordagem é completamente diferente. Aqui eu só botei uma decklist que eu não testei essa porra, eu só botei baseado nas cartas, tá? Nas cartas boas a serem usadas, certo? Então, explicando o esboço inicial dos monstros Super Heavy. Basicamente, você vai ter aí divisões, né? Esses que estão marcados como OCG são as cartas novas, né? Então não é tudo que é só das cartas do suporte novos. Tem alguns suportes atuais que são muito bons, que a gente usa, mas aí as cartas novas é quem torna tudo isso muito real, certo? O Super Heavy ele tem uma característica bem latente, que você pode ver olhando para essa decklist. Pô, T, por que você não tá usando nenhuma Spell Trap ou algo do tipo? Porque essa é a condição deles, tá? Basicamente você não tem que ter Spell Traps no teu cemitério para poder ativar os efeitos dos Super Heavies, tá? Então ele é um deck só de monstros. Você não pode ter Spell Traps no teu cemitério para poder fazer os efeitos dos Super Heavies. Se você tiver, você não faz. Por isso que uma carta que chega a ser cogitável é o Sekka's Light, mas o Sekka's Light tá 1, tá ligado? Você vai usar o Sekka's Light? Pode ser, pode usar porque é bom, porque se você não tem cartas, se você não tem Spell Traps no teu cemitério, também ela tem essa condição, compre 2 cartas. Pelo resto do duelo, você não pode ativar Spell Traps ou efeitos, beleza? Mas você pode banir ela do cemitério, revelar um monstro da tua mão, devolve pro deck e compra uma carta. Então assim, o Sekka's Light a gente tem Dalone pra usar no Super Heavy. Você usa um on-off, se você ativa, compra 2 e dá o efeito bane do cemitério para deixar o Super Heavy ligado e volta uma carta e compra outra. Pode ser, você pode usar, tá? Mas enfim, não pode ter Spell Traps no cemitério pra poder ativar o efeito do Super Heavies. Basicamente é isso, tá?
Então essa é a principal premissa. Qual é a segunda premissa do deck? Bom, basicamente ele consiste em ficar colocando monstros no campo. Tem dois grupos de Super Heavy, tem muita carta de Super Heavy, tá, gente? Muita carta de Super Heavy. Afinal de contas é um deck de anime, sim. Ele é um deck da geração Arc 5, sim. E ele tem muitas cartas para ser usadas. Todas elas monstros e um monte de sincro. A gente chama de Super Heavy aqui porque a engine é Super Heavy. Mas o extra deck você não faz Super Heavy, a não ser esse carinha aqui, que vai dropar, né? Que inclusive é o Gon Genzaka aqui, né? O personagem que usa o Super Heavy no anime. Eles fizeram uma carta dele aqui, sinistro. Enfim, mas basicamente outra característica latente dele é que ele não te loca. Quer dizer, ele loca, tem alguns efeitos que locam, mas você não vai usar. Quer dizer, tem um Super Heavy aqui, né, também, que é o Link. Você não vai usar esses efeitos que locam. Ou seja, você tem a possibilidade de fazer todos os summons do jogo, semelhante ao que o Tiara fazia, tá ligado? E o Super Heavy tem um volume de jogo alto, ele coloca muitos monstros no campo. Esse é o objetivo dele, tá? Ele tem dois grupos de cartas diferentes do main deck. Você tem os Super Heavies normal, digamos assim, os Super Heavies normais, e você tem os Super Heavy Souls, né? Os Super Heavy Soul são basicamente os equipamentos. Então todas essas artes feias aqui, ó, que não são monstros, eles são Super Heavy Souls, né? Que são basicamente armas ou algo do tipo. Esse aqui, essa porra aqui, essa porra aqui, essa porra aqui e essa porra aqui. Todos eles são Super Heavy Soul. Por quê? Porque eles podem se equipar da mão, né? Então você pode dar efeito dele da mão e equipar em algum bicho. Claro que ele não vai ficar lá de equipamento de bobeira, né? Afinal de contas estamos jogando Yu-Gi-Oh! Então você tem os Tannerzinhos que quando se equipam eles viram Union, né? Porque se você equipa em um Super Heavy você pode dar efeito e invocar ele pro campo. De graça, sem te locar em nada. Isso vale pra esse e pra esse aqui. O que muda entre eles são os níveis, né? Você tem esse carinha aqui que ele é uma das estrelas do show. Basicamente, as estrelas do show desse deck são os starters, porque uma característica latente é que tudo busca tudo, tá? Então você tem esse carinha aqui, que é o Soul Piercer, ele é a carta principal número 1, seguido pelo o Agon, carta principal número 2, ambas já existiam, certo? Ambas já existiam, eles são muito importantes porque eles buscam os outros Super Heavies. E aí você tem as cartas mais importantes novas, que é esse carinha aqui, né? O Wakaushi, enfim, esse carinha aqui, que é o Pêndulo escala 8, e você tem essa motosserra, essa motobike, né, perdão, motosserra não, essa bike boladona de amor. Por quê? Porque eles buscam as outras cartas. Basicamente esse cara, toda vez que ele é enviado do campo pro cemitério, você vai poder dar o efeito e buscar um Super Heavy Monstro deck pra tua mão. Esse efeito não é uma vez por turno e você vai buscar pelo menos 3 vezes durante o teu combo, tá? Esse é o bicho principal número 1. E por que tem um Super Heavy Link aqui? Ah, porque você dá normal summon dele, linka fora, faz esse link porque sim, ele dá efeito e busca um bicho. É simples, tá? Então essa é a carta principal número 1. Carta principal número 2 é esse carinha aqui, que ele pode ser starter, mas não, dependendo da situação. Quando ela é normal invocada, você pode mudar a posição de batalha dela, ela vai pra defesa. Enfim, foda-se, ele pode bater enquanto tá em defesa. O Super Heavy tem essa característica também, né? Bate enquanto tá em defesa. Mas aí a outra parada é que você vai poder mudar a posição. Ó, se você não tem Spell Trap no teu cemitério, você pode mudar esse Face Up Defense Position para Ataque Position. E se fizer, busca um Super Heavy Soul do deck pra tua mão, tá? Basicamente, esse é o efeito desse herói. Você busca o Super Heavy Soul especificamente. Normal Summon, vira pra defesa, efeito, vira pra ataque, busca um bicho e joga depois disso, tá? Cartas principais que já existiam. As cartas principais que estão chegando é esse carinha aqui, que é a Bike, que se você não tem Spell Trap no teu cemitério, você pode descartar ele da tua mão como custo e adiciona um Super Heavy Monstro do deck pra tua mão. Exceto ele mesmo. Simplesmente isso. Puta que pariu. Você descarta e busca qualquer Super Heavy. Enfim, e aí por último, você tem esse carinha aqui, né? Que ele é doido, essa carta é sinistra. Se você não tem Spell Trap no teu cemitério, você vai poder... Efeito de escala, tá? Escala pêndulo. Você pode colocar um Super Heavy Samurai pêndulo do teu deck na tua Pendulum Zone, exceto outro dele mesmo, né? E aí você pode Special Summon essa carta. Você ativa esse bicho na escala, dá efeito, coloca outro Super Heavy do deck na escala e invoca ele pro campo. Simplesmente, tá? E aí ela tem outros dois efeitos. O primeiro você não vai usar tanto porque te loca, tá? Porque o efeito é o seguinte: se não tem Spell Trap no teu cemitério, você descarta um monstro, custo, Special Summon um Super Heavy da tua mão ou deck em posição de defesa. É um efeito forte, invoca um Super Heavy do deck. Mas você não vai poder fazer summon por resto do set de Super Heavy. Então você não vai querer usar esse efeito porque ele te loca. E aí por fim, se esse card é usado como sincro material e mandado pro extra deck face up, você pode colocar ele na escala. Esse bicho é doido, porque pra quem não entendeu a ideia, você vai colocar ele na escala, vai dar efeito, vai poder pegar esse bicho do deck e colocar na outra escala, certo? Com isso, você vai poder dar o efeito dele também, que tem um efeito importante. Se você controla um Super Heavy Monster, então ativa escala, efeito, coloca a escala do deck na escala e invoca esse bicho pro campo. Controla um Super Heavy, dou o efeito da escala e posso buscar qualquer Super Heavy do deck pra minha mão.
beleza? Invoco qualquer, adiciono qualquer Super Heavy. Aí eu pego o Soul Piercer, beleza? Esse bicho tá no campo. Enfim, jogadas acontecem e se você usa ele como sync material, ele vai pro extra, dá efeito, volta pra escala. E aí você vai ter, de repente, uma escala pêndulo formada com escala entre 8 e 1 e você pode pendular vários monstros e você vai abastecer a tua mão pra fazer isso mesmo, pra pendular. Então isso é o que faz o deck ser interessante como engine em qualquer deck, porque você vai colocar um corpo Special Summon no campo, você vai ter escala feita e, maluco, você vai ter monstros no campo antes, né? Você pode fazer Barone antes, porque existe esse carinha aqui, né? O Axel Synchro Stardust Dragon. Existe ele, esse bicho existe, é uma realidade. Então você faz o Barone. Então, a engine faz Barone sozinho e coloca escala pra você pendular. Isso é bom. Isso nos decks genericamente, tá? Nesse deck, você usa também e tal, mas enfim. Basicamente, essas são as principais cartas do deck, certo? O resto que tiver é complemento. Você tem esse cara que você equipa ele em um bicho, dá efeito, tributa os dois, joga o equipamento pro cemitério, tributa o bicho, invoca um Super Heavy do deck. Você tem esse carinha aqui, que ele vai entrar pro special da tua mão. E ele tem um efeito que ele pode tributar pra pegar uma Spell Trap do cemitério do cara e colocar pra você. Show de bola. Esses três caras aqui, eles vão se equipar no bicho e vão se invocar. E tem esse carinha aqui que vai poder, se o cara controla 2 ou mais monstros e você não controla, você pode fazer special dele na tua mão, mas foda-se. Basicamente, se ele é normal ou special, você vai poder escolher um Super Heavy Samurai no teu cemitério e fazer special dele. Tá? Então, todos os monstros são muito bons. Lembrando, esse bicho não é uma vez por turno. E como os monstros têm características específicas, a engine, do jeito que existe, faz com que tudo seja muito bem amarrado. E a principal qualidade do deck é que você pode, primeiro, fazer qualquer mesa do Yu-Gi-Oh! Você pode escolher o que você vai fazer, tá? Você quer fazer uma mesa mais synchro orientado? Você vai fazer. Quer fazer mais Exceed orientada? Você vai fazer. Você quer dar FTK? Você pode dar FTK nesse deck, tá? A mesa é muito versátil no que você vai fazer. E se der tudo certo, você vai acabar com mesas como Barone, Savage, Apollousa, por exemplo, tá ligado? Barone, Savage, algum Exceed 4, outro Link, IP, ao invés de fazer Apollousa, faz IP com algum outro Link, mais 2 synchros interativos e tal. É muito sinistro, muito sinistro. E tem o potencial de fazer Exceed 4, obviamente, porque, né, é isso que você pode fazer. Bom, além das coisas secundárias que podem ser usadas, eu coloquei aqui embaixo, né? Coisas secundárias a serem usadas no deck. Porque, como eu disse, a engine muda e muda muito, tá? Então você pode usar cartas como Cyberstain, ele é um máquina, tá? Cyberstain é máquina. Todo o deck de Super Heavy é máquina de terra. Todo ele. Quer dizer, tem alguns que é Dark, né? Mas enfim, você pode usar Cyberstain. Como que você faz isso? Você faz um Exceed 4, faz esse bicho aqui, dá efeito, busca o Cyberstain e invoca ele pro campo. Só, simplesmente. Você precisa usar o Gadget também pra fazer isso, né? O Gold Gadget, Platino Gadget. Então você consegue fazer isso pra quê? Pra você invocar o Natura Extéreo, tá? Que o Natura Extéreo, que quando o oponente ativa uma Spell ou Trap, Quick Effect, você pode banir uma carta do cemitério e mande uma carta do topo do deck pro cemitério. Nega a ativação e destrua a carta. Você põe um Extéreo, tá? Anti-Spell e Traps. A menos que seja Dark Huller, Drops e tal, mas enfim. Anti-Spell e Traps é uma mesa que você pode fazer, com o Cyberstain. Você pode usar também a engine de Gearbox, tá? Que aí você vai fazer o Link 2 de Ancient Gear, ele vai buscar a caixa vai dar efeito e vai buscar o Infinite Track, que eu esqueci de colocar ele aqui, esse aqui, ó. Pode buscar esse Infinite Track. Ele é um Special Summon, tributando uma máquina, mas no cemitério ele vai dar efeito, se bane, volta 5 máquinas de terra do cemitério pro deck e compra 2 cartas. Isso é muito importante, pode ser muito importante, porque esse deck tem muita tech. Você usa muita tech card nesse deck, porque a engine dele é pequena e você tem espaço para usar muita tech card. Como você não pode usar Spell Traps, você vai usar Hand Traps, que é o que eu coloquei aqui, tá? Então essa é uma característica importante. Esse é um detalhe bem importante aqui, tá? Então a gente pula agora pra outra parada do deck, que ele vai usar um monte de Hand Traps, tá? Porque, como vocês viram, não pode ter Spell Trap no cemitério pra você ativar alguma coisa. Então você perde muita coisa aqui, tá? Você não pode usar Ciclone, Twin, Lightning Storm, Dark Huller, você não pode usar carta X, não pode usar uma Floodgate específica, tá ligado? Não pode usar uma Floodgate específica pra você poder flipar ela e colocar face up. Você não pode usar Small World pra ter consistência, sabe qual é? Então não pode usar Evening Message. Então tem um monte de carta, Power Card que você não pode usar, Droplets, Books e tal. Não pode usar, porque você não pode ter Spell Trap no cemitério para poder tiver efeito do Super Heavies, simplesmente, tá? Ou seja, você é obrigado a ficar usando um monte de Hand Traps. Você vai ter que usar um monte de Hand Trap no teu deck, tá? Então por isso que eu coloquei aqui o Gama, como vocês puderam ver, tem uma jogada que você pode dar a moto, busca esse cara, dá efeito, vai colocar isso na escala e vai, enfim. Então você pode tomar Gama em algum ponto específico, tá ligado? Você pode tomar Ash aqui, por exemplo, Ogre, que pode ser uma carta que é muito boa contra esse deck, por exemplo. O Gama pode te ajudar. Enfim, Ash Blossom, Veiler,
Mourner, Ogre, e você pode colocar quantas Hand Traps você quiser, porque além das Hand Traps, eu escolhi colocar aqui o Pancra, Fenrir e o Regulus, que é buscado porque ele é uma máquina de terra, né? Então, 20 slots aqui pra você poder usar, tá? De maneira bem objetiva e colocar bem atacado pro Metacall, e 20 cartas de engine, que lembrando, até as cartas de engine podem ser mudadas, porque tem muita coisa diferente pra você poder fazer, e muita coisa diferente pra você poder colocar aqui. Depende muito do metagame, depende muito de onde você tá jogando, então eu só coloquei um exemplo, tá? Não são essas hand traps que você vai usar. Você pode usar Draw, você pode usar Nibiru, inclusive você faz Barone de quinta sumo, né? Então, chato. Mas enfim, essa é a parada. Mas o que isso significa? Significa que pós-side, quando todo mundo tá na maldade contra você, você não vai poder usar Life Storm, não vai poder usar carta anti-back row, se a galera tá na maldade, então ele vai ficar orientado pra um lado, e você não pode usar cartas hard contra monstros no campo. Você não pode usar Book no Kashira, você não pode usar esse tipo de carta, sabe qual é? Pra onde você vai apelar? Aí é que você apela pra cartas como Lava Golem, Nibiru principalmente, e Kaiju pra caralho. Kaiju pra caralho te ajuda, tá? Você vai usar muito Kaiju e ter muita fé e amor no coração. Então o deck tem essa parada. Se você joga com deck de trap, opa! Normal Summon Denku Seca. Lembra da Denku Seca? Pois é, não pode ser special enquanto você... Como é que é? Enquanto você não controla Enquanto você não controla 7 Spell Traps, nenhum jogador pode setar Spell Traps e nem pode ativar as Spell Traps que já estão setadas no campo. Então o Labyrinth seta 5, Normal Summon Denku Seca, hip. Só que tem várias coisas ruins, como vocês puderam ver, né? É simplesmente eu tenho que comprar ela. E não é como se tivesse um grupo de cartas que eu pudesse comprar pra atacar esse nicho. Eu posso tentar usar muito Kaiju, muito Nibiru, muito dos Lava Golems, desse tipo de Board Break, Esfera de Raça, sei lá. Eu posso tentar usar um grupo pra poder fazer isso. Mas um grupo de cartas secas light é um pouco zoado, né? Depende. Só que tem outras paradas também. Você pode dar FTK, tirar a vida do amiguinho, tá? Então, agora que eu já dei uma explicada por cima e eu coloquei um monte de coisa, lembrando, você pode usar tudo, mano, tudo. O deck tem Pendulum, você pode usar Beyond the Pendulum, tá? Você pode usar Beyond the Pendulum. O deck pode usar o Klee, porque você pendula, então você invoca 2 monstros ao mesmo tempo na seta do Klee. Então você busca qualquer máquina do deck, tá ligado? Você pode usar o Ancient Gear, como eu falei, né? Porque você busca a caixa e a caixa busca outra máquina, que pega esse cara que compra cartas. Você pode buscar esse bicho aqui com o efeito da Beyond the Pendulum, por exemplo. Tem muita coisa diferente. Agora eu só queria mostrar pra vocês rapidinho mesmo, porque o vídeo tá ficando mais longo do que eu gostaria. Eu vou passar pra essa tela aqui, que a gente vai poder acompanhar os combos básicos, tá? Combos básicos. Então vamos lá. Combo básico, então, Soul Piercer, que é o equipamentinho, né? Que é a balista, sei lá que porra é essa, um arquinho. E um Rei Caveira, que é um descarte. Ah, eu esqueci de falar o efeito do Link, né? O efeito do Link, basicamente, você faz ele com qualquer Super Heavy. E aí, o efeito dele é só: você descarta uma carta e invoca um Super Heavy do cemitério, tá? É só isso que ele faz. Então você faz normal sumo aqui do bichinho. Link Shoukan fez o Link 1. Efeito vai buscar um Super Heavy. Buscou a motinha. Motinha efeito, descarta e busca o Pendulum. É importante ter a motinha no cemitério por causa do Crystal Wing, tá? Do Stardust. Enfim. Ativou a escala efeito, se invoca e colocou esse bicho na escala aqui. Efeito dele na escala, vai poder buscar qualquer Super Heavy do deck. Pega aqui esse maluco, que é o Soul Piercer, né, eu acho. Enfim. Dá efeito do Link, por isso que precisa de um descarte nesse combo, né, não é one card play que tem que ter o descarte. Dá efeito do Link, descarta e invoca de novo esse carinha aqui, porque a gente vai buscar mais uma vez, entende? Vamos buscar de novo. O pêndulo, inclusive, é Tanner nível 4. Então eu junto ele com esse bichinho aqui e faço esse cara. O Axel 5 Stardust. Vou dar o efeito então dos dois. Efeito do Stardust, efeito do bicho para buscar uma carta e efeito do pêndulo para se colocar na escala. Vai pra escala, busca um Super Heavy, eu busquei esse cara aqui, e dou efeito, resolve o efeito do Synchro para invocar um Tanner nível 2 ou menor do cemitério. Invoquei aqui a motinha, por isso que ela é importante. E isso vira Synchro 10 Barone, beleza? Ok, isso aqui é uma jogada que você pode fazer em qualquer deck, ter escala e ter Barone e ter um bichinho ali sobrando, tá? Qualquer deck pode fazer isso. Enfim, no Super Heavy você continua, então você ativa o efeito desse carinha ali, ó, equipa, beleza, dá efeito dele, joga ele fora com um bicho e invoca um Super Heavy do deck. Você vai invocar o Scales, efeito, invoca de novo o bicho do cemitério, invocou, beleza? Junta os dois, faz o Klee, dá efeito de novo dessa arma ali, do Soul Piercer e busca mais um Super Heavy, beleza? O cara buscou mais um Super Heavy. Pendulum Shoukan, pendula 2 ao mesmo tempo na seta do Klee, Klee efeito e efeito desse carinha pra virar pra defesa, né? E aí você pega o Regulus com o efeito do Klee, 2 monstros foram invocados na seta ao mesmo tempo, ele busca qualquer máquina. Dá o efeito do Wagon, vai virar ele pra ataque e buscar um Super Heavy, buscou um dos equipamentos, né? Ativa o equipamento ali, ativa o efeito do equipamento e se invoca. Deu o efeito do bichinho, tributo pra invocar um bicho do cemitério.
Esse bicho ali eu não coloquei na decklist, inclusive, né? Ele invocou de novo Soul Piercer, que você vai trigar pela 4ª vez, em breve. Antes, ele fez o Gigante X, que ele dá efeito e pode buscar Cyber Stain, tá? Pode buscar o Cyber Stain. Você vai juntar os dois que sobraram e vai fazer o Platino Gadget. Triga de novo o efeito do Soul Piercer e busca mais um Super Heavy. Deu o efeito do Regulus, equipa ali o Soul Piercer. Quando o Regulus negar uma carta, ele vai se jogar fora e joga fora o Soul Piercer, que vai buscar uma carta. Enfim, efeito do Platino Gadget, invoca o Cyber Stain. Cyber Stain efeito, paga 5k e aí invoca o Natura Extéreo. E aí sobra a opção pra você poder fazer a Polusa usando esses caras aqui, né? Você pode fazer a Polusa, o Link Ratio tá certinho, ou você pode fazer uma IP. E aí ele invocou o bichinho da mão, deu efeito da Barone, caralho, matou o equipamento e buscou mais um bicho. E é isso. Forte pra caralho, tá? Forte pra caralho. Esse aqui é um exemplo, uma abordagem. Abordagem que usa o Cyber Stain. E pra isso precisa usar o Platino Gadget e o Gigante X, que são os Exceeds. Eu particularmente não gosto muito, mas é muito forte, tá? A gente vai ver outro exemplo aqui. Esse exemplo é um FTK. De fato, FTK que zera a vida do oponente. Vamos acompanhar então. Eu tô vendo no vídeo do maluco aqui, né? Então, mutar esse desgraçado. Vamos lá. De novo, precisa da escala e do draw de uma carta para descarte, tá? E você tem o Normal Summon Soul Piercer, o Normal Summon Wagon, descarte da motinha e o próprio pêndulo. Então você dá o pêndulo na escala, coloca o outro pêndulo na escala do deck e invoca o bicho, vai dar efeito do pêndulo na escala, né? Pra poder buscar agora um Super Heavy. E aí pega obviamente o Soul Piercer, Normal Summon Soul Piercer, linka fora, faz o Link 1, efeito do Soul Piercer pra buscar. Vai buscar um Super Heavy agora. Pegou aí o Soul Peacemaker. Dá o efeito do Link, descarta, invoca de novo o Soul Piercer, junta os dois. Na verdade não, eu acho que o combo desse cara é diferente, né? Ele ativa agora o bichinho aqui na escala, equipou no Link, efeito, tributou ambos e vai invocar um bicho do deck agora. Invocou outro do Soul Piercer, né? Juntou os dois, tá bom? E fez esse carinha aqui, que é o Ancient Gear. Aí faz o Ancient Gear, ele entra buscando a caixa. Os dois Soul Piercer que pegaram no cemitério buscam, ambos buscaram cada um uma bike, beleza? E aí agora o Ancient Gear buscou a caixa. Dá efeito da caixa e pega outro Super Heavy. Ele buscou esse aí, o Coral. Juntou os dois, fez aqui a Beyond the Pendulum, efeito Beyond the Pendulum, pegou uma escala e pegou o Maxwell. Precisa dele pra dar o FTK. É o DDD Maxwell. Precisa dele pra dar o FTK, tá? Precisa dele. Porque ele põe a defesa do bicho pra 0. É isso que a gente vai precisar. Então agora você vai fazer o seguinte. Ativou a escala, fez Pendulum Shoukan. Como ele não fez Link, síncro com esse cara, ele não voltou pra escala, tá? Por isso que precisa dessa outra escala. Então fez Pendulum Shoukan, botou todo mundo aqui, Beyond the Pendulum efeito, pode matar a carta, né? Matou as 2 cartas na escala. Linkou a Beyond, linkou a caixa. Tributou, né? Tributou a Beyond the Pendulum e a caixa, invocou esse cara do deck. Ok. Esse cara do deck, quando ele é invocado, ele invoca um bicho do cemitério, né? Invocou de novo esse cara, o Soul Piercer. Efeito do bichinho aqui pra aumentar o nível. Juntou os dois e fez agora sim o Stardust, né? Que vai invocar de novo a bike do cemitério. E aí resolve o Soul Piercer e pega esse cara. Ele é importante, porque ele diz que você equipa ele, beleza? E aí o bicho perde 1000 de defesa. Mas o efeito dele no cemitério é que você pode dar efeito dele, banir todas as cópias dele e escolher um Super Heavy que você controla, cuja defesa é diferente da original. E você causa dano igual a diferença. Então, se você tem um dele no cemitério e um dele equipado no Super Heavy teu, o bicho perdeu 1000 de defesa. Então, você vai dar a diferença, 1000 de dano. O que é efeito de anime. Mas a gente tá no Yu-Gi-Oh! TCG, né? Isso não é suficiente. A gente vai dar 4000 de dano, porque vamos usar 2 dele, tá? Então você pega esse carinha aqui, o Armor Breaker. Junta os dois, faz a IP. Junta ali os dois, faz o Barone. Dá efeito do Super Heavy aqui, ó. Porque agora a gente vai usar o efeito dele de invocar um bicho do deck pra poder fazer o Super Heavy Synchro. Porque precisa dele pro FTK, né? Então o defeito descartou. E vai poder fazer summon de um Super Heavy Samurai do deck. Vamos lá, irmão. Invocou um bicho, aí ele junta 3 bichos de nível 4. E vai poder fazer o Synchro desse cara aqui. O Synchro desse cara. Beleza? Então deu o efeito ali do bichinho pra buscar mais uma carta. Tá? Pegou o pêndulo. Pegou ali, tá? Não sei se ele esqueceu de botar na escala. Bom, enfim. E aí tem o Soul Breaker Armor, que é a carta que dá FTK, né? Ele vai ter que colocar o Maxwell na escala primeiro, né? O DDD. Você coloca o DDD na escala. Vamos lá. Efeito DDD, você vai dar alvo no efeito desse bicho aqui, ó. E vai colocar a defesa dele pra 0. A defesa dele se torna 0. E aí você dá efeito do Soul Armor no cemitério, Soul Breaker.
e dá 4.000 de dano, que é a diferença entre a defesa do Super Heavy, que é 4.000, e 0, que o Maxwell transformou. 4.000 de diferença, 4.000 de dano. Então, você vai fazer isso aí. Por fim, você vai colocar o outro Soul Breaker que você buscou, equipa ele, Barone mata o Soul Breaker e você faz de novo. Dá efeito de novo e já dá mais 4.000 de dano, tá? E com isso você dá os 8.000 de dano e ganha a partida. Em decks que são, sei lá, Labyrinth da vida, por exemplo, ou algo do tipo, é suficiente. Você ganha um jogo porque você não vai tomar Hand Trap, tá? Então é mais um deck que existe que te pune por não estar no formato de Hand Trap. Então, eu posso quebrar o Kashira aqui com as minhas techs, Going Second. Beleza, se você fizer isso, você pode tomar FTK do Dashko, por exemplo. Já acontece hoje, FTK do Labyrinth, usando aquelas traps. E pode tomar FTK do Super Heavy, quando ele chegar. Então, você vai se fuder se não usar as cartas que impeçam isso. Porque o cara vai pra dentro, tá ligado? E aí ainda tem um vídeo que o Jess Cotton fez aqui, mostrando o Hand Loop do Super Heavy. Enfim, ele é, de longe, o deck mais versátil do Yu-Gi-Oh! Do joguinho de cartas, né? Um dos mais versáteis, né? Mas é isso, deixa eu colocar aqui, vamos voltar. E é basicamente isso. Eu vou fazer vídeos apresentando melhor o deck, falando mais contextualmente do formato quando chegar perto do lançamento. Mas eu acho que por hoje tá bom. Valeu, falou meus amigos e até mais.